Com certeza, Thiago, o Jean aqui e o João também, os dois que vão disputar esse Mundial, né, a final do Intercontinental no sábado. Meninos, boa tarde pra vocês. Vocês que disputaram a Libertadores, agora estão na final aí do Mundial. Quero saber como é que tá a expectativa, como é que estão os treinos. Tudo pronto? Boa tarde, primeiramente. A preparação tá sendo feita. Acreditamos que estamos preparados e vamos encarar da mesma forma que encaramos a Libertadores e vai dar tudo certo. João, fala um pouquinho assim como é que tá o coração, a expectativa assim, tá conseguindo dormir tranquilamente? Boa tarde, primeiramente. O coração tá a mil, né? Até agora isso pode ser o maior jogo da nossa vida até então, né? Depois do próximo a gente pode pegar outras coisas, mas a expectativa tá alta também. Vamos fazer o que está sendo trabalhado, se Deus quiser, sair com a vitória. Sim, o título brasileiro da Libertadores, como você falou, foi com o Mário. Trabalho excelente do Mário, né? Gordão. E agora com o Felipe Luiz, que é um cara que jogou, né, em alto nível. E a gente segue aprendendo cada dia e campeão no Brasil, campeão na América. E vamos agora em busca do mundo, né? E o Mário acompanha tudo, tá, gente? Então aproveita pra mandar um abraço pra ele, que depois ele vai puxar a orelha de vocês. Pô, nem mandaram um abraço. Um abraço aí, Mário. Mas é isso aí que o Jean falou, né? Acho que também trabalhar com o Felipe é como se fosse um sonho, né? Acho que há uns 4, 5 anos a gente só via no videogame e agora tá do lado do cara trocando uma ideia, resenhando, mas tá sendo uma das melhores coisas. Estamos aprendendo muito com ele. Show de bola, então. Jean Carlos e João Alves, porque tem o Souza também, João Alves aqui, dando entrevista pra Fá TV. Fala, nação rubro-negra, tudo pronto pra final do Mundial, relacionados já foram divulgados e nessa última partida que o Flamengo fez com o time totalmente reserva, o Flamengo empatou 2-2 com o Inter, mas só que mais uma vez a gente conseguiu se superar. Estávamos perdendo pelo placar de 2-0 e o time correu atrás e conseguiu colocar o Flamengo na segunda colocação geral do Campeonato Brasileiro. Na próxima fase a gente vai enfrentar o time do Fortaleza. Então vou falar tudo sobre esse jogo e também sobre a final do Mundial. Vamos falar sobre o mercado da bola. Michael chegou, já deixou um recado para a nação rubro-negra e segundo o Globo Esporte, o Flamengo está muito próximo de poder anunciar o Gonzalo Plata e também o Carlos Alcaraz. Sobre Flamengo versus Bolívar, um jogão de bola, né? Todo mundo muito ansioso para esse jogo. Eu vou falar para vocês como o Flamengo vai entrar em campo e tudo sobre esse partidaço. Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV. Mas antes disso, por favor, se puderem, deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. E agora, lógico, vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, mais uma vez o nosso time sub-20 jogou e mais uma vez o nosso time sub-20 se superou, apesar do empate. O Flamengo jogou contra o Internacional com o time totalmente reserva, não tinha um jogador do time principal, então quem jogou foi o time B do Felipe Luiz, né? O time que geralmente joga o Campeonato Carioca. E dessa vez, mais uma vez, o Flamengo tomou gol no começo do jogo, conseguiu quase reverter um resultado que era muito negativo, porque o Inter chegou a fazer 2 gols no time do Flamengo. Mas antes de falar sobre essa partida, eu quero atualizar os senhores sobre a próxima fase e também a tabela de grupos depois do fim dessa primeira fase, ok? O Flamengo terminou na segunda colocação com 38 pontos, Palmeiras foi o primeiro colocado com 41 e o Grêmio foi o terceiro colocado com 37 pontos. Por isso da importância desse empate que a gente conseguiu arrancar ontem do Internacional. Com esse empate, a gente ficou na segunda colocação. E mais uma vez exaltando o trabalho do Felipe Luiz, que tirou o time da 11ª colocação quando ele assumiu e agora entrega o time na segunda colocação e na próxima fase a gente vai enfrentar o Fortaleza, já na semana que vem, dia 28, e lógico, a gente vai jogar a partida principal em casa por causa da nossa colocação. Nessa próxima fase, o Palmeiras vai enfrentar o Santos, num clássico paulista, o Atlético Paranaense vai enfrentar o Goiás e o time do Grêmio vai pegar o Cruzeiro, além do Flamengo jogando contra o Fortaleza. Galera, eu sei que o resultado, o melhor possível seria a vitória na data de ontem, mas a gente tem que lembrar que esse time era totalmente reserva e a principal característica desse sub-20 do Flamengo é a superação. E a gente pôde ver também isso com o time B. Nesse jogo, tiveram alguns destaques o time do Flamengo. O Rodriguinho causando um salseiro na zaga adversária. O Felipe Lima também, grande jogador. Esses dois, pra mim, poderiam até estar no time A do Flamengo. O Germano, o cara das bolas paradas nesse time B do Flamengo, jogou muita bola também. E o Flamengo começou o jogo já tomando um gol de cara. Depois, tomamos o segundo gol. Então ficou um placar muito negativo, né? 2-0 é bem complicado. Só que o Flamengo começou a atacar. Botou nas cordas realmente o time do Internacional e depois de vários escanteios o Luiz, que saiu do banco de reservas, conseguiu diminuir o placar. 2-1 para o time do Internacional e no finalzinho do jogo, no apagar das luzes, na bacia das almas, o Flamengo sofreu um pênalti praticamente no último lance, né? O Felipe Lima sofreu pênalti, Felipe Lima driblador, parte para cima, lembra um pouquinho o Bruno Henrique, né? Cara, muito técnico, muito bom jogador, gostei muito de ver tanto o Rodriguinho quanto o Felipe Lima jogando. O Felipe Lima foi lá, sofreu um pênalti.
O goleiro do Internacional, galera, fez uma partida de cinema, agarrou muito. Se não fosse ele, o Flamengo teria saído com um resultado positivo. Mas o goleiro acabou tentando pegar a bola, fez um pênalti no Felipe Lima. E aí, na hora de bater o pênalti, o cara das bolas paradas desse time, que é o Germano, foi lá e meteu a bola no ângulo. Lógico, dá aquela apreensão, né? Ver o jogador bater um pênalti assim desse jeito. Mas foi perfeita a conclusão. Terminamos 2-2 a partida e com esse empate conseguimos garantir a segunda colocação. Não perdemos o jogo, isso é importantíssimo para a moral do elenco. E todo mundo preparado para o jogo de sábado, né? Jogo de sábado, a final do Mundial, às 4 horas da tarde vai ser jogada no Maracanã e o Flamengo já divulgou os relacionados para esse jogão, né? Tá sendo tratado como uma final realmente da Libertadores do profissional. Eu equiparo mais ou menos como uma final de Libertadores do profissional, porque mesmo sendo sub-20, com certeza a nação rubro-negra jamais esquecerá esse título, caso o título venha nesse próximo sábado, que a gente vai pegar um time dificílimo, né, o Olympiacos, e dos relacionados que o Flamengo divulgou, temos 3 destaques, né, o Lohan, o Chola e também o Matheus Gonçalves. Então aquela dúvida que a torcida tinha, se os jogadores iriam descer do time profissional para jogar essa final, isso está confirmado, né, mesmo o Chola estando nos relacionados para a partida contra o Bolívar, ele também estará nesse jogo sábado. A molecada tem um poder de recuperação muito maior do que os jogadores mais velhos. Por isso que eles, mesmo relacionados para a partida contra o Bolívar, eles vão jogar também a grande final contra o Olympiacos. É isso, galera. Não tenho mais nada para falar da base em relação à partida de ontem. E agora a gente, nos próximos vídeos, vai trazendo as notícias para vocês, atualizando tudo sobre essa grande final do Mundial. Maracanã vai estar lotado e a molecada está ansiosa para poder disputar esse título no Maracanã, com a presença da nação rubro-negra. Muitos jogadores da base falando que esperavam disputar tudo no Flamengo, mas disputar uma final do Mundial realmente era inimaginável, e agora a gente vai disputar. Sequência excelente do Flamengo, o time está com moral e pra cima do Olympiacos. E rapaziada, falando agora sobre mercado da bola, Michael já chegou no Brasil e deixou um recado para a nação rubro-negra, falando sobre possíveis chegadas, né? Tem o Carlos Alcaraz e também temos o Gonzalo Plata, 2 jogadores que, segundo o Globo Esporte, tiveram suas situações bem avançadas e estão próximos do time rubro-negro. Vamos começar falando sobre o Michael. Michael chegou no Brasil e deixou um recado, né? Prometeu tentar fazer uma linda história no Flamengo. Ele que saiu do Flamengo agora está retornando, falou que foi muito feliz lá no Al Hilal e está totalmente focado em poder desenvolver um bom futebol no time rubro-negro. Gostei muito da contratação dele, sei que tem muitos torcedores reclamando que ele veio para o Flamengo a peso de ouro. Galera, o mesmo valor de salário que eu tinha divulgado para os senhores na data de anteontem, se eu não me engano, o Vene Casagrande ontem confirmou essa notícia, né? O Vene Casagrande passou o valor do salário junto com luvas, igual eu tinha passado para os senhores, no valor de R$1,5 milhão de reais. Né? A minha fonte tinha me dito que o salário junto com as luvas daria mais ou menos R$1,5 milhão e minha fonte acertou na mosca. Só que eu não gosto de passar esse tipo de notícia porque às vezes não se confirma e aí as pessoas vêm achando que a gente estava inventando. Mas as fontes às vezes também erram. Então fico feliz, né, de saber que acertamos na mosca em relação ao salário, conforme a informação que passaram pra gente. O Vene Casagrande confirmou e pra mim é um salário que, diluído com as luvas, é um salário normal. Ele deve receber em torno de R$1 milhão, R$1,2 milhão e com as luvas diluídas dá mais R$300 mil. Então, para mim, ele chegando e fazendo o serviço que ele tem que fazer, aquele futebol que a gente está acostumado, para mim será um reforço grandioso para o Flamengo. Falando sobre o Carlos Alcaraz, jogador do Southampton, né, o Flamengo tinha oferecido 18 milhões de euros, o Southampton tinha meio que ficado ali na espera, em stand-by, né, esperando para responder. E agora o Flamengo, incluindo o Vitor Hugo na negociação, segundo o Globo Esporte, a chance dele vir jogar no Flamengo, ela aumentou bastante. O jogador joga tanto como meia de ligação, também como meia atacante, né, faz aquela função do Gerson, também faz aquela função do Arrascaeta. Excelente jogador, vai ser uma ótima contratação se vir e será provavelmente a contratação mais cara da história do Flamengo, né? Vai girar ali em torno de uns 105 milhões de reais a 110 milhões de reais. É um valor bem alto, mas é um jogador de excelência. E em relação ao Vitor Hugo, o Flamengo faria um empréstimo para o Southampton com o valor de compra ali fixado. Em relação ao Gonzalo Plata, que joga no Al Sadd, ele, depois da chegada do último técnico esse que não o levou para a Copa do Mundo, o clima ficou meio azedo. Então, por isso que, segundo o Globo Esporte, o Gonzalo Plata também está próximo de reforçar o Flamengo. Jogador de 23 anos, tem 1,78 m de altura e joga pelas pontas, né? Mais especificamente pela ponta direita. Então o Flamengo tentando reforçar
o ataque, né? Já conseguiu pelo menos com o Michael e muito próximo de anunciar tanto o reforço do Gonzalo Plata quanto o reforço do Carlos Alcaraz. É isso em relação ao mercado da bola, tomara que tudo dê certo. Queria saber a opinião de vocês. Gostaram da chegada do Michael? Acham que o salário está condizente com o jogador? Ou vocês acham, assim como outros torcedores, que o salário é muito alto, que não valeria a pena trazer o Michael? Para mim, conforme eu sempre falei, Michael encaixará como uma luva nesse time do Flamengo, principalmente por causa da contusão do Cebolinha. E é hoje, Nação Rubro-Negro, grande dia da partida ali, do jogo do ano do Flamengo, que é a partida contra o Bolívar. O jogo vai ser jogado às 21h30, com transmissão pela ESPN. O Flamengo vai enfrentar um time difícil, mas o maior adversário do Flamengo hoje se chama a altitude. Altitude essa que, pra mim, é um crime ter jogos nessa altura aí. Eu acho que a FIFA ou a Conmebol só vai proibir jogos nessa altura quando tivermos uma tragédia, porque realmente o corpo fica muito debilitado, né? É praticamente como os adversários tivessem ali dopados, porque os jogadores que saem aqui do nível do mar e vão jogar lá, eles não conseguem ter o mesmo desempenho porque falta oxigênio. Então, para mim, é um absurdo ter jogos nessa altitude, mas já que tem, vamos partir para cima deles. Fizemos 2-0 no primeiro jogo e nesse jogo vamos ter diversos desfalques, tá? A partida vai ser uma partida dificílima, mas temos totais capacidades de sairmos com a classificação. O Flamengo deve ir a campo com o Rossi no gol, lateral direito, Varela esquerdo, Ayrton Lucas. Na zaga, o Léo Pereira ao lado do Fabrício Bruno. Na parte de volante, finalmente, o Léo Ortiz como titular, ao lado do Pulgar. E formando ali o restante do meio de campo, o Gerson junto com o De La Cruz. No ataque, Luiz Araújo junto com o Carlinhos. É isso, galera. Não temos o Gabigol, não temos o Pedro, não temos o Arrascaeta, não temos o Cebolinha, o Vinha, entre outros. Por isso que a gente precisa se superar nessa partida e vamos conseguir. Temos que comer a grama, entrar com sangue nos olhos, porque se a gente entrar moroso, ali devagar, a gente vai se dar mal. Então a gente precisa de muita concentração e bastante raça. Sangue nas veias, porque somente Libertadores a gente vence se a gente superar os nossos maiores medos, os nossos maiores desafios. E nesse caso, além do time do Bolívar ser um bom time, a altura é o nosso maior adversário. Então, vamos pra cima dele. Pra mim, o placar hoje vai ser de 2-2, um empatezinho pra gente conseguir passar pra próxima fase tranquilamente. O outro classificado é o Peñarol, que bateu o The Strongest. Então, caso a gente passe de fase, se Deus quiser isso vai acontecer, a gente pelo menos não terá mais uma vez a altitude como adversário e apenas um time do outro lado. E não essa safadeza que é jogar num lugar que o oxigênio é rarefeito. Falta oxigênio. Os caras botam uma partida de futebol num lugar onde falta oxigênio. Bem complicada essa situação, mas é isso, galera. 21h30, vamos pra cima do Bolívar. E eu queria saber de vocês o palpite. Coloca o palpite aqui nos comentários. Bom jogo a todos. E se Deus quiser, no apito final do juiz, Flamengo classificado. Valeu, Nação Rubro-Negra, tamo juntos. Fiquem com Deus. Manto lindo, né? Manto lindo que o Leixões copiou com razão, porque é um manto que, pra mim, é o manto 2 mais bonito da história do Flamengo. Tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!